Olá, meu nome é Arthur, eu sou residente do terceiro ano de neurocirurgia e hoje vamos dar continuidade ao curso de neurotrauma, coordenado pelo Dr. Maurício, com o tema de contusões cerebrais. Bom, inicialmente eu trouxe aqui algumas definições, né, a respeito da contusão cerebral. Então, primeiramente, ela é definida aí como uma lesão cerebral primária, né, que ocorre nas primeiras horas após o trauma, né? Existe uma definição aí de contusão cerebral tardia que pode acontecer como forma secundária de lesão cerebral, mas essa é menos comum e menos explorada também nos artigos e nas revisões que foram feitas. A gente consegue trazer algumas definições que a gente não usa muito na prática lá no hospital de base, mas para trazer essas diferenças e a gente conseguir ter um ganho teórico também. Então a gente consegue dividir as contusões cerebrais em quatro. Elas podem acontecer de forma de hematoma por cisalhamento. Existe a contusão cerebral propriamente dita, o hematoma contusional e a laceração cerebral. Eu vou destrinchar um pouco dessas definições nos slides seguintes. Bom, os hematomas por cisalhamento, eles são muito comuns nas lesões axonais difusas, né? E são muito mais comuns nas LADs do que propriamente em contusões. É, Eles geralmente se caracterizam por múltiplos focos muito pequenos de sangramento que, de forma geral, acontecem na transição córtico-subcortical. Podem acontecer também no tronco cerebral, em casos mais graves, e até em núcleos da base. Geralmente eles estão muito associados a mecanismos de trauma de golpe e contragolpe também, né? Assim como todas as contusões. E a tomografia muitas vezes ela vai mostrar esses pequenos focos de sangramento, que nem a gente está vendo aqui. Pode acontecer também de esses focos serem pouco perceptíveis ou com análise muito minuciosa você conseguir ver. Justamente porque o mecanismo dele, né, é justamente o cisalhamento da rede neuronal e também da microvasculatura cerebral. Então, dependendo do grau do LAD, né, que existe uma estimativa aí, pode ser de grau 1 até o grau 3, a gente consegue identificar essas lesões, ou às vezes a gente pode precisar, na tomografia, né? Ou às vezes a gente pode precisar até de uma ressonância de crânio para conseguir identificar de uma forma mais acurada. Bom, a contusão cerebral propriamente dita, né? Ela vai ser composta por áreas hemorrágicas, que geralmente vão ser pequenas, e elas vão estar estabelecidas ao redor de vaso e de parênquima, que vão estar com o centro um pouco mais necrótico, justamente pelo mecanismo do trauma. Geralmente elas vão ter esse aspecto mais parecido com sal e pimenta, justamente porque tem essas áreas hiperdensas que não são tão grandes e você vê que a região que está entremeando essas áreas mais hiperdensas, ela tem uma hipodensidade em relação ao parênquima, provavelmente porque está constituindo área necrótica já do tecido cerebral que sofreu isquemia nesse processo. Bom, tem também o hematoma contusional. Geralmente ele apresenta um menor componente necrótico em comparação à contusão propriamente dita, porque ele geralmente tem uma área de hematoma muito maior. Então, aquele aspecto sal e pimenta ele desaparece. Geralmente eles também têm uma relação de estarem associados com uma progressão mais rápida num menor espaço de tempo. Eu trouxe aqui essa imagem já com hematoma contusional bem importante no lobo frontal, né? Um outro aqui mais próximo ao lobo temporal, mostrando que realmente ele não tem tanta daquelas áreas que parecem com sal e pimenta, é mais realmente um hematoma, é, muito mais do que aquelas áreas necróticas que tinha na outra imagem. Por fim, em relação à outra definição, a gente tem a laceração cerebral, né? Que a gente comumente acaba chamando também de explosão lobar. Essas lacerações geralmente ela acontece quando há um rompimento aí da pia mater, justamente por conta da lesão de golpe ou contragolpe, e faz com que haja um extravasamento do sangramento que geralmente acontece de forma mais cortical, ultrapassando essa pia mater e formando uma lesão associada. Geralmente ela se associa a tanto hematomas subdurais agudos quanto hemorragia subaracnoide traumática.
né? Então aqui a gente vê realmente uma área de contusão cerebral parencimatosa, e aqui a gente já vê uma região de um hematoma subdural agudo e também sugerindo alguns focos aqui contralateral de HSAT. Bom, do ponto de vista da epidemiologia, né, em geral a incidência dessas lesões da contusão cerebral, assim como foi falado também, até por conta da maior frequência de TCE em homens, né, ela acaba sendo o dobro em relação às mulheres. Apesar disso, foi verificado nos estudos que depois dessa lesão ela já está determinada, tanto em homens quanto mulheres, não houve uma diferença de mortalidade entre os gêneros. Vou falar um pouquinho mais pra frente a respeito de fatores relacionados à progressão do hematoma, e as mulheres, por conta dos hormônios que são produzidos diferentemente dos homens, alguns hormônios específicos, elas apresentam um fator protetor em relação à progressão do hematoma. Cerca de 35 casos de TCEs graves vão apresentar também contusões cerebrais nos exames de imagem. Então, quanto mais deteriorado o paciente estiver, maior a chance de ele ter uma contusão cerebral na tomografia, né? Isso inclui dentro do TCE leve, TCE moderado e TCE grave. Bom, do ponto de vista da fisiopatologia, a maioria dessas lesões vão acontecer nos lobos temporais, justamente por conta da sua anatomia. Existe uma grande proximidade ali em relação às estruturas do esfenoide, né? Então, por conta disso, durante o impacto de golpe ou contragolpe, o, o impacto do parênquima cerebral com essas estruturas anatômicas acaba por gerar mais frequentemente contusões. E no lobo frontal, justamente porque é próximo a uma área de impacto maior. Geralmente a maioria dessas lesões acontecem de forma de golpe ou contragolpe, né? E a gente consegue diferenciar essas lesões, né? O golpe geralmente é o impacto cinético transmitido ao parênquima diretamente, e aí é justamente muito próximo de onde houve, né, a pancada inicial, e vai causar uma ruptura de vaso, de tecido cerebral e da pia mater, né? E acontecer aquelas imagens que eu demonstrei anteriormente. Já o contragolpe, ele geralmente acontece, né, contralateralmente ao local do impacto, e geralmente isso acontece porque vai haver uma tensão no parênquima cerebral, nas microestruturas, né? Que vai exceder a tolerância vascular daquela região e, consequentemente, causar uma ruptura e fazer a contusão cerebral. Então aqui eu coloquei a imagem só para demonstrar, né? Essa aqui seria como se fosse um corte axial, onde a gente tem o impacto mostrando tanto a lesão de golpe aqui, né? Onde você tem o impacto e você tem a lesão localizada do lado da região do impacto, e você também tem a lesão por contragolpe, né? Que vai acontecer no lado contralateral. E aqui ele mostra, tá um pouco difícil de ver, mas aqui ele mostra as alterações que vão acontecer, que eu vou detalhar um pouco mais pra frente, por conta desse mecanismo, né, de golpe e de contragolpe. Aqui é uma imagem anatômica, só para ilustrar um pouco mais. Eu não achei nenhuma imagem cirúrgica para colocar no- na apresentação, mas aqui mostrando aqui no lobo frontal, né, aquelas contusões que a gente vê bastante no hospital, que é as contusões frontobasais, né, aqui também com a contusão temporal já um pouco maior. Bom, do ponto de vista de progressão, né, ela gira em torno aí de 63 a 70%, né, que saiu errado, principalmente nas primeiras 12 horas, mas elas podem ocorrer aí em até 3 ou 4 dias. Alguns estudos colocaram que o crescimento ele estaria relacionado a um mecanismo de coagulopatia induzido pelo trauma. Mesmo que não haja essa evidência em exames laboratoriais, você haveria por todos aqueles mecanismos, né, de liberação de fator tecidual, etc., você acabaria gerando um processo, uma coagulopatia local ali no parênquima cerebral e, consequentemente, existiria uma expansão desse hematoma. Mas isso é uma questão controversa, e ainda não tem estudos determinando totalmente se essa coagulopatia realmente existe. Então, assim, o que a gente sabe no momento é que a progressão está associada aí à liberação de fatores de tecido celular, né?
principalmente naquela região de penumbra, que é a região onde não teve o hematoma, é uma região onde ainda há neurônios saudáveis, mas com um potencial alto de deterioração. Geralmente, essa liberação de fator tecidual, ela vai gerar uma cascata inflamatória, que vai culminar na apoptose, na degeneração vascular e em áreas de necrose. Isso, né, essa reação inflamatória que é causada, também vai aumentar progressivamente e também vai gerar mais reação inflamatória, né? Que vai culminar tanto no aumento da região de edema, por aumento da barreira, por penetração da barreira hematocefálica, né? Isso vai afrouxar essa barreira hematocefálica. E também pela degeneração vascular e pela inflamação, isso aí pode fazer com que o próprio hematoma seja expandido também. De acordo com esse artigo que eu peguei, o edema cerebral, nesses casos, ele apresenta em 3 fases. Mas eu vi outros artigos que mostraram que essas fases não são tão bem determinadas, porque você pode ter, por exemplo, principalmente o edema vasogênico, ele pode acontecer também na segunda fase. Então, de acordo com ele, há inicialmente um edema vasogênico, justamente por conta da lesão, que há uma ruptura mais brusca da barreira hematocefálica. Isso acontece de 12 a 24 horas. Posteriormente, por conta da liberação desses fatores de liberação tecidual, vai acontecer um edema citotóxico, que pode acontecer tanto intralesional quanto perilesional, vai ocorrer de 7 a 10 dias. E, por fim, a alise das hemácias do hematoma, que também vai culminar no aumento do edema. O edema vasogênico ele também vai acontecer, né, nessa segunda fase, justamente porque você também vai ter um mecanismo de inflamação e, consequentemente, de maior liberação da barreira hematocefálica. Então, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar, né, a forma de evolução, onde inicialmente a gente tem aqui esses pequenos pontinhos hiperdensos, mostrando aí aquela contusão propriamente dita, né, em aspecto de sal e pimenta. E nas primeiras 24 horas há um aumento dessas contusões, né, e também da área de edema, seguindo-se aí até o sétimo dia. E nota-se que do terceiro aí até o sétimo dia há uma diminuição das áreas hemorrágicas, mas há um aumento do edema, né? E aí lá com 30 dias você tem mais praticamente a formação da área de gliose aqui no lobo frontal. Bom, quais são os fatores, né, associados à progressão desses hematomas? Primeiramente, a idade e o gênero podem estar associados à progressão, né? Pacientes mais idosos geralmente têm uma fragilidade vascular um pouco maior, então existe uma maior progressão nesses pacientes. Eu tinha colocado também do aspecto do gênero feminino, né, que acaba produzindo esses hormônios e agem como fator aí também protetor à progressão. Pacientes tabagistas, geralmente também foi identificado uma maior progressão de hematoma e pacientes já previamente hipertensos também foi verificado. Teve um estudo que eles fizeram a respeito da pressão arterial admissional. E essa pressão arterial admissional, mesmo com o paciente, independente do paciente ser hipertenso ou não mostrou-se tão relacionado à progressão da doença. A escala de coma de Glasgow admissional também pode estar associada à progressão. Pacientes com Glasgow menor do que 14 têm uma chance maior de progredir. E pacientes com Glasgow menores que 8 apresentam uma chance ainda maior. Tem alguns estudos mostrando que o mecanismo do trauma eles podem estar relacionados a uma progressão, que geralmente quedas, pacientes que foram, por exemplo, vítimas de quedas, vão ter uma progressão mais rápida do hematoma do que pacientes, por exemplo, que foram vítimas de acidente automobilístico. Mas isso ainda é bastante interrogado, não tem estudos muito bem desenhados por conta disso. Pacientes com coagulopatia, em geral, com RNI maior ou igual a 2, ou com plaquetas menor que 100 mil, apresentam também maior risco de progressão. Os triglicerídeos, justamente por eles compor aí parte da membrana celular, acredita-se que abaixo dos triglicerídeos é um fator de maior progressão da progressão do hematoma, justamente porque teoricamente você tem menos formação ali de membrana celular e consequentemente há mais chance de progressão. Pacientes com intoxicação alcoólica, né, obviamente, por conta da disfunção plaquetária, vão ter maior chance também de progredir. Bom, e agora falar um pouquinho sobre os fatores que podem estar associados à progressão, né, que estão mais associados aí à questão do hematoma em si. Geralmente o intervalo entre o trauma e o exame de imagem é um fator importante relacionado à progressão, já que ele vai aumentar principalmente nas primeiras 24 horas e posteriormente até os primeiros 7 a 10 dias. O tamanho do hematoma também é bastante importante.
Aqueles com volume menor do que 4 ml geralmente vão ter uma baixa chance de poder acabar evoluindo e com progressão. E aqueles com, por exemplo, mais do que 20 ml vão ter 5 vezes mais chances de progredir. A localização, geralmente hematomas mais temporais vão estar associados a uma maior progressão e a presença de lesões associadas, como por exemplo hemorragia intraventricular, ou HSAT, ou hematoma subdural agudo, também vão ter mais chance de progredir. Além disso, compressão de cisternas, um macho mais elevado e fraturas também podem estar associados. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra bem o que eu tinha falado agora, né? A gente tem fatores clínicos que estão associados à progressão, que idade, o sexo, né, o glasgow, e aqui os fatores radiológicos, que tem tanto a presença de injúrias por contragolpe, a presença de hematomas subdurais, o tamanho contusional, a presença de hemorragia subaracnoide, como fatores associados. Bom, o quadro clínico do paciente com contusão cerebral ele é muito variado e não existe um quadro muito típico desse tipo de paciente. A gente tem sempre se atentar àqueles pacientes com deterioração neurológica, né? Principalmente se o paciente tiver sinal focal, já que ela é uma lesão intraparenquimatosa, muitas vezes ela pode estar acompanhada com algum sinal focal. As contusões temporais geralmente elas causam mais comumente rebaixamento do nível de consciência e coma, né, em casos principalmente mais graves, justamente pela presença próxima ao únculus e a possibilidade de herniação aí com compressão do tronco. As contusões bifrontais vão ser bastante marcadas por desorientação, confusão mental, e as contusões cerebelares têm que ter bastante atenção devido à possibilidade de hidrocefalia. Bom, a tomografia de crânio vai ser o principal exame de escolha, né, para a gente realizar. A gente vai realizar conforme aquele protocolo de trauma, ou seja, paciente com TCE leve, tiver aquele sinal de alarme, a gente sempre pede. Paciente TCE moderado, grave, a gente sempre solicita também, o quanto antes deve ser solicitado, né? As contusões da tomografia, geralmente, elas vão ter aquelas imagens hiperdensas, que eu até já mostrei um pouco, associada a alguns focos hipodensos que podem permear essas lesões hiperdensas ou ser pericontusional. A ressonância magnética ela vai ser mais útil naqueles casos de LAD, justamente pela presença diminuta daqueles sangramentos para a gente conseguir ter uma variação um pouco melhor. Aqui eu trouxe algumas imagens de tomografia, onde nessa primeira imagem a gente vê aquele aspecto, né, de hematoma contusional, propriamente dito, com lesões sal e pimenta aqui no lobo frontal. Essa outra a gente já vê a associação com outras alterações, né, um hematoma subdural agudo, focos de hemorragia subaracnoide traumática, né, mas ainda com um aspecto um pouco menos delimitado também. Aqui a gente já vê uma contusão única, né, sem essas outras alterações associadas, uma contusão mais bem delimitada. Aqui à esquerda eu trouxe uma imagem bem interessante, que é de um hematoma, uma contusão mais tardia, né, foi feito um estudo contrastado, e a gente vê que ela tem uma imagem muito semelhante, muitas vezes, a um abscesso cerebral, porque ela tem uma área de hipodensidade mais central, e a região ao redor dessa área de hipodensidade, ela capta contraste, como se fosse uma cápsula. Então, muitas vezes, já aconteceu no pronto-socorro, de receber alguns pacientes em pós-operatório tardio, ou pós-operatório, ou de manejo conservador, foi encaminhado para a UPA, alguma coisa assim, por conta de sintomas, às vezes, muitas vezes inespecíficos, fizeram uma tomografia com contraste e aí viram essa alteração, pediram avaliação pensando em ser abscesso. E na grande maioria das vezes não é só um resquício da lesão contusional mesmo, né? Então você tem que acabar se guiando tanto pelas tomografias prévias, para você saber onde é que era a contusão, para ver se parece mais realmente um abscesso ou não, né? E das outras alterações também associadas à tomografia. Aqui a gente tem uma ressonância em corte axial na sequência de SWI, que é melhor para a gente poder ver essas áreas hemorrágicas, né? A gente vê aqui esses focos de hipointensidade mais frontobasais associados aí à contusão. Bom, o tratamento clínico dos pacientes, ele inicialmente começa com a internação no centro de suporte neurocirúrgico, né, devido à possibilidade de piora neurológica. Tem que ser bastante vigiado, de preferência inicialmente em um ambiente de terapia intensiva, posteriormente no ambiente mais de enfermaria, com tomografias seriadas, né? Não existe um protocolo bem estabelecido de quanto tempo deve-se fazer as tomografias, mas sabendo que ela existe um crescimento maior nas primeiras 24 horas, é interessante que haja uma tomografia nesse período. E como há crescimento até 7, 10 dias, é interessante que seja repetido tomografias de forma seriada, né? Também no intervalo de 2 a 3 dias, ou até antes se o paciente piorar neurologicamente.
A profilaxia com anticonvulsivantes, ela geralmente tem benefício só até 7 dias, após isso não tem benefício. Então, quando o paciente, por exemplo, for de alta, não tem por que a gente manter o anticonvulsivante profilático. Medida de neuroproteção, né, para aqueles pacientes que vão ter um Glasgow menor que 8, vão precisar ser entubados, mantido em analgesia, né, como já foi falado pelos colegas, essas medidas. Medida de diminuição de sinais de hipertensão intracraniana também, com salina hipertônica, mannitol, também já foi bastante falado pelos colegas anteriores. Bom, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, em geral, pacientes têm um Glasgow maior do que 8, um desvio de linha média menor que 5 e volumes contusionais menor do que 30 ml supratentoriais e 15 ml infratentoriais, eles podem ser manejados de forma conservadora, né? Mas assim, tem que ficar bastante atento, principalmente em relação a essa questão do Glasgow, né? Porque tem que sempre pormenorizar os casos, né? Não dá pra gente pensar, tem um Glasgow maior que 8, então não é cirúrgico. Tem que sempre juntar todas essas informações com como o paciente está progredindo para ver se realmente você vai manter a conduta conservadora. A indicação cirúrgica de forma clara e objetiva, né? Pacientes que têm marcha 2 ou 3 geralmente vão ter indicações de monitorização da pressão intracraniana, colocação de PIC. Marcha 4, como vai ter um desvio de linha média maior do que 5 milímetros, vai ter indicação de uma craniite descompressiva, né? O paciente tem uma contusão, um volume lá menor que 25 ml, mas tem um desvio maior do que 5, craniectomia descompressiva. Caso aí que tiver hematomas maior do que 30 ml supratentoriais ou 15 ml infratentorial, devido ao risco de deterioração, é indicado já a craniotomia para drenagem do hematoma. Lembrando que a craniotomia é centrada nessa região do hematoma e a drenagem, de preferência, tem que ser feita do centro para a periferia, já que o centro é onde tem mais o tecido necrótico, né? E o tecido também, e a parte inflamatória também, que propicia o aumento da lesão, e já a parte mais periférica ainda tem alguns neurônios que podem ser viáveis. Casos onde você tem lesão no terço anterior do lobo temporal, ou tem compressão externa, fossa posterior, mesmo em pacientes com Glasgow 15, você tem que avaliar a possibilidade de craniotomia, devido ao alto risco de poder piorar neurologicamente. Eu trouxe aqui um fluxograma de uns artigos que eu peguei, né? Obviamente a gente tem que sempre pormenorizar esses fluxogramas, mas de forma geral, ele coloca que o paciente tem uma contusão cerebral. Se o paciente tiver um Glasgow alterado, a gente tem que fazer uma tomografia e avaliar todos aqueles sinais que eu falei para a gente poder ver se precisa de intervenção cirúrgica. Pacientes com Glasgow 15, né? A gente também vai ter uma TC de crânio aí. Aqueles com uma contusão menor do que 10 centímetros cúbicos, né? Ou 10 ml, a gente vai ver se tem sangramento de HSAT ou subdural. E aí, se tiver, a gente vai repetir logo uma tomografia em 24 horas. Se não tiver, ele fala que a gente pode só observar por 24 horas e depois já tirar do monitor de suporte intensivo. Aqueles com mais do que 10 centímetros cúbicos, né, a gente tem que repetir obrigatoriamente a tomografia em 24 horas. Se aumentar o tamanho, a gente tem que avaliar a realização cirúrgica, né, de procedimento cirúrgico. E se o paciente estiver mantendo estável, a gente pode observar mais 1 a 2 dias em ambiente de terapia intensiva e depois liberar ele desse suporte mais intensivo. Bom, essas foram algumas das referências que eu utilizei para poder fazer a aula, e é isso. Muito obrigado.